E nós vamos orar por ela, né? Ela tem se preparado, tem orado, buscado ao Senhor. E eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados com a palavra da Miriam, né? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos deu filhos para que sejam como flechas, que vão, Senhor, aonde nós não podemos ir. E, Senhor, que conviveram conosco e têm tido experiência com o mesmo Deus que nós temos servido há tanto tempo, Senhor. Age na vida da Miriam, usa a vida dela. Espírito Santo, tem liberdade neste lugar. Abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, tira a canseira e que realmente ela seja um instrumento teu. Nessa noite, Senhor, nós declaramos a tua bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Aumenta aí meu microfone. É um grande privilégio estar aqui para trazer a palavra de Deus, porque a palavra não é nossa, amém? A palavra é do Senhor. Pode se sentar já. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Esse mês nós estamos no capítulo 5 de Neemias. Nós jejuamos no todo o capítulo 5. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Neemias 5. Hoje o tema que eu vou falar do nosso jejum foi do 5º dia, que fala sobre compromisso e temor de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o temor de Deus e sobre o compromisso que nós temos que ter, amém? Que Neemias teve, por isso que ele fez a diferença, amém? Neemias 5:1, nós vamos ler alguns versículos, tá? Neemias 5:1. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós somos filhos, nossos filhos e nossas filhas são numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir o trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos cobrados sobre nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas. E não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outro. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso e fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. E agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos e vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. 9. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos e dos nossos inimigos. Agora vamos para o 15. Aqui ele continua falando, né? Vamos para o 15. Mas os governantes anteriores
daqueles que me procederam puseram um peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata, além da comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas, por temor de Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre os judeus, de todo o povo e os seus oficiais, comiam à minha casa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham nos visitar. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pensavam sobre o povo. 19. Lembre-se de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por esse povo. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o temor. Neemias, depois que ele descobriu que o muro estava destruído, ele só vinha notícias ruins. Só vinha notícias ruins. Primeiro ele descobriu que o muro estava ruim, aí ele chegou lá, teve Sambalá e Tobias, que ele teve que enfrentar, e no capítulo 5 ele teve que arrumar, resolver o problema do povo dele. Interno, um problema que era dos judeus com os judeus mesmos. E se a gente for analisar, eram 3 grupos que foram lá reclamar para Neemias. Um era que falavam que as suas famílias eram grandes e não tinha comida suficiente. O outro grupo falou que, por causa das altas hipotecas a pagar, não tinha dinheiro para comer. E o terceiro falou que, por pagar altos impostos, teve que hipotecar, vender a sua casa e dar os seus filhos como se fosse garantia, como fosse escravos. Então, o que a gente vê aqui? O problema era fome, era carência, era imposto, era dinheiro. Mas o problema em si, qual que era? Eles estavam reclamando dos seus irmãos. A grande questão era que os próprios irmãos deles, o próprio sangue, essa questão de o judeu com o judeu mesmo, eles estavam se vendendo, um vendendo comida para o outro, não tinha aquela irmandade, não tinha aquela coisa. E essa era a questão que Neemias tinha que resolver. E Neemias, ele era um cara diferente, porque ele conseguia resolver vários problemas, e se você for ver, cada capítulo tem alguma situação para Neemias resolver. E o que eu quero dizer é que a diferença de Neemias dos outros homens era que ele tinha temor de Deus. Neemias era um cara que tinha o temor, era um cara que era diferenciado. E hoje eu quero falar sobre isso, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Como está lá em Provérbios 1:7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Também tem Salmos, que era o versículo que estava no nosso jejum. Salmos 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprirem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, Neemias era um cara que tinha sabedoria. E por que ele tinha sabedoria? Porque ele tinha o temor de Deus. E hoje é isso que eu quero falar. E para a gente falar do temor de Deus, a gente tem que saber que temor é diferente de medo. Temor é um sentimento de respeito, de reverência, de adoração a Deus. E o medo
é um sentimento do quê? É um sentimento de algum perigo real ou imaginário, de uma ameaça, de um susto, de um pavor. Então, o temor é fazer algo ou não fazer algo por amor, porque você ama, porque você tem respeito, porque você quer agradar. E o medo é fazer algo ou não fazer algo com medo da consequência. Eu não vou fazer isso, senão Deus vai me mandar para o inferno. Não, eu não vou fazer aquilo, porque senão Deus vai me matar. Então, tem essa diferença. Temor é diferente de medo. Então, quando nós temos temor de Deus e não fazemos certas coisas, ou fazemos por amor, por respeito, por reverência. Então, que deixe bem claro isso na sua mente, que se você tem medo de Deus, é diferente de temor. E que nessa noite você saia entendendo que é melhor a gente ter temor do que medo. Amém? Porque o temor, nós não fazemos as coisas por amor. E não com medo. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. É melhor eu não fazer. Então, eu quero deixar isso bem claro antes da gente continuar falando sobre o temor de Deus. Neemias era um cara que precisava de sabedoria para resolver todos os problemas, para reconstruir não só os muros, mas como uma sociedade em si, um funcionamento, porque ele não ficou só 52 dias lá, ele ficou 12 anos governando um povo, e esse povo precisava reaprender muitas coisas, reaprender a viver em sociedade, em falar, em conviver, né? Ele tinha que ser reconstruído não só os muros, mas a convivência, a comunhão, a unidade, tudo isso tinha que ser reconstruído. E Neemias, olha que legal, né, isso? Neemias, mesmo fazendo a vontade de Deus, cada capítulo surge um problema para ele. Eu não sei se você reparou nisso. Neemias, no capítulo 1, Deus fala para ele, vai lá, né, fala no coração, né, no espírito. Vai lá e reconstrói a cidade dos seus pais. E ele obedeceu, mas mesmo ele obedecendo, ele teve problemas, ele teve dificuldades. Então, às vezes, nós estamos fazendo tudo certinho, estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer, e a luta está lá, e o problema está lá. Parece que cada dia que você acorda, surge um outro problema, surge alguma coisa, e às vezes a gente pensa, será que eu estou fazendo tudo certo? Será que Deus está comigo mesmo? Não é possível, gente. O que está acontecendo? É só luta, é só luta. E Neemias podia questionar isso, né? Deus, você mandou, eu estou fazendo o que você mandou, e você não para de enviar problema para mim. Não é verdade? Você não para de... Então, eu quero te dizer que, às vezes, nós temos luta sim, temos problemas, mas não quer dizer que, né, que estamos em pecado, ou que aconteceu alguma coisa. É porque é para acontecer, e é para nos fortalecer, é para nos deixar mais forte, é para saber que Deus está conosco, independente de qualquer coisa. Então, mesmo você fazendo a vontade de Deus, eu quero te dizer que você vai ter oposição, que você vai ter problemas, que você vai ter lutas. Mas saiba de uma coisa, que Deus sempre vai estar com você. Amém? E quando nós temos o temor do Senhor, nós temos alguns benefícios. Se você é uma pessoa que teme ao Senhor, você tem alguns benefícios, e eu quero falar alguns desses benefícios. O primeiro benefício que temos o temor a Deus nos faz com que Ele atenda a nós, que Ele atenda a nossa oração. Quando nós temos temor de Deus, respeito, o nosso temor e o nosso respeito faz que Deus atenda as nossas orações, as nossas necessidades. Se você quiser abrir ou marcar, está em João 31, João 9:31. João 9:31 diz assim: sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. João 9:31. Então, quando nós temos o temor de Deus, Deus atende a nossa oração, a nossa petição. Se a gente for falar de tantos personagens que foram tementes a Deus e Deus ouviu a oração deles, né?
Daniel, né? Daniel, Deus livrou ele lá na cova dos leões, mas livrou. Daniel era um cara que temia Deus, que orava 3 vezes por dia. Josué, Deus livrou ele das batalhas que nós estudamos o ano passado. Davi, José, tantos outros homens que temeram a Deus e foram atendidos. Então, se tua oração talvez não esteja sendo atendida, você não sabe o que está acontecendo, você tem temido ao Senhor? Isso é para nós refletirmos. Reflita hoje, será que eu tenho temido ao Senhor? Uma outra coisa que o temor, um benefício do temor é que Deus nos livra dos nossos inimigos. Quando nós temamos a Deus, Deus nos livra dos inimigos. E uma forma de temer a Deus é com louvor e adoração. Quando nós louvamos a Deus e adoramos a Ele, demonstra que nós temos temor ao Senhor. E Ele nos livra de armadilhas, dos nossos inimigos. Eu gostaria de abrir com você em 2 Reis 17, um pouco no começo da Bíblia, assim. 2 Reis, que fala do povo, que Deus fala para o povo louvar que Ele ia livrá-los. 2 Reis 17, 39. Amém? Todos acharam? 2 Reis 39. 2 Reis 17, 39. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus, e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Então, uma forma de temer ao Senhor e de demonstrar isso é com louvor e adoração. Então, que nessa noite você possa pensar quanto eu estou louvando ao Senhor, o quanto eu estou adorando ao Senhor, porque isso nos livra de coisa que nem a gente sabe. Às vezes Deus nos livra de tantas coisas que nós nem sabemos. Então, que você possa adorar e demonstrar o seu temor ao Senhor com o seu louvor e a sua adoração. Amém? A terceira coisa, o terceiro benefício ao temer ao Senhor é que Deus nos ensina o caminho. Deus nos mostra qual o caminho que devemos seguir. Quando nós tememos ao Senhor, Ele nos guia no caminho que nós devemos seguir em todas as coisas. Por quê? Porque Ele sabe qual é o melhor para nós. Nós só conseguimos saber o que já passou e o hoje. Não é verdade? Mas Deus, Ele sabe lá na frente. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando Ele nos dirige, nos ensina o caminho, vai dar certo as coisas, porque Ele nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Eu gostaria de abrir em Salmos. Salmos fica no meio da Bíblia. 25, que fala sobre isso, sobre Deus que ensina o caminho que nós devemos seguir. Salmos 25, 8, diz assim: Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os seus preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, quando nós tememos ao Senhor, o Senhor nos instrui, o Senhor nos dirige no caminho que nós devemos seguir. Esse texto foi Salmos 25, 8. Do 8 ao 12 eu li. E tem mais um Salmos que fala sobre isso, que é o Salmos 37. Um pouquinho para frente.
Salmos 37, 23. Diz assim: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Amém? Quando nós somos tementes a Deus, mesmo que nós caíssemos, mesmo que nós perdemos no caminho, Deus vem com a sua mão e estende e nos guia no caminho que devemos seguir. Amém? Uma outra coisa que nós aprendemos, uma outra coisa que nós temos de benefícios quando nós tememos ao Senhor, é que Deus nos torna nosso amigo. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos intimidade com Ele, porque nós queremos agradar, nós queremos estar próximo, perto de Deus. Então, nós tornamos amigos de Deus. E não tem amigo melhor para nós nos tornarmos do que de Deus, não é verdade? Porque Ele é o dono de tudo, é aquele que comanda o universo, o planeta, né? Tudo. E é o único que pode nos ajudar. Às vezes nós temos amigos que podem nos ajudar, mas existem algumas situações na nossa vida que só Deus. E quando Deus é o nosso amigo, fica mais fácil ainda, porque quando temos um amigo, quando nós temos um amigo aqui na Terra, já é bom, já é legal, né? Imagine um amigão, Deus, né? O papo reto ali, né? Então imagine como seria. Como é bom, se você ainda não é amigo de Deus, não tem intimidade com Ele, que nessa noite você se propõe a ter intimidade, a ouvir a voz dEle, a querer fazer a vontade dEle, amém? E esse texto está em Salmos 25, você está aí com a sua Bíblia aberta, volta um pouquinho. Salmos 25, 14, diz assim: O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Nós só contamos nossos segredos para os nossos amigos, não é verdade? Deus também. Deus só confia os seus segredos àqueles que são amigos dele. Que nessa noite você possa se tornar amigo, não só filho, não só servo, mas ter uma relação de amigo com Deus. Porque Deus não é uma coisa longe. Às vezes nós temos essa impressão que Deus está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Então, a relação de Deus não é essa que Ele quer ter conosco. Ele quer ter uma relação de todo dia, de você acordar e falar, bom dia, Deus. E aí, como vai ser o dia de hoje? O que nós vamos fazer? Ele quer ter essa relação de perto com você. Se você não tem essa relação ainda, Ele está esperando. Porque Deus, Ele é educado. Deus, Ele deu o livre-arbítrio para nós. Então, Ele só vai invadir a sua vida, Ele só vai ser seu amigo se você quiser ser amigo dEle. Se você não quiser, não tem como Ele estar. E, por último, o quinto benefício que nos traz quando nós temos temor de Deus é que Ele nos dá segurança. Quando nós tememos a Deus, nós temos segurança, nós temos apoio, nós sabemos que tem alguém lá de retaguarda, alguém lá atrás que vai garantir, né, que vai garantir a nossa vitória. Então, quando nós temos Deus, nós tememos a Ele, Ele está lá como segurança, como forte, como torre forte. Amém? Isso está em Provérbios, se você quiser abrir, Provérbios 14, um pouquinho mais para frente de Salmos, Provérbios 14, 26. Segurança. Deus nos dá. Isso, o quinto benefício que nós estamos lendo agora é o segurança. Quando nós temos temor de Deus, Deus nos dá segurança. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, um refúgio para os seus filhos. Amém? Então, nós temos, além de segurança, né, de seguro, nós temos uma fortaleza segura
e um refúgio para os nossos filhos. Amém? Aí você pode estar perguntando, tá bom, você falou de todos os benefícios aqui, não falei todos, né? Eu citei alguns benefícios, mas e aí, como que eu posso ser temente a Deus? Talvez você possa estar perguntando aí. Você falou essas coisas boas, mas eu não sei se eu sou temente a Deus. Como que eu posso ser temente a Deus? Como eu posso ter respeito por Deus? Como eu posso ter reverência por Deus? Como eu posso ter adoração por Deus? E a primeira coisa que nós devemos fazer é conhecer a Deus. Como nós vamos ter temor de alguém que nós não conhecemos? Como nós vamos ter temor de alguém que nós não sabemos o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele fala para a gente fazer, o que ele fala para a gente não fazer? Então, a primeira coisa é nós conhecermos a Deus. E como nós vamos ser tementes a alguém se a gente não conhece? Não é verdade? Então, essa é a primeira coisa, nós temos que conhecer a Deus. Aí você fala, mas como que eu vou conhecer a Deus então? Lendo a Bíblia, orando, tendo um momento todo dia com Deus, tendo, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, tendo um devocional, conversando com Ele todos os dias. É assim que você vai conhecer a Deus. Mas não sei se dá para mim fazer isso. Essa é a única forma. Quando nós conhecemos uma pessoa e a gente quer saber mais dela, a gente marca um encontro, liga, manda um WhatsApp, não é verdade? Faz alguma coisa, e com Deus é a mesma coisa, nós temos que falar com Ele. Manda um WhatsApp lá para o céu, faz uma ligação direta, né? Nós temos que ter esse relacionamento com Deus também. Amém? E aí você fala, mas eu não sei quem é Deus. Eu pus esses dias no Google assim, todos os textos que falam de Deus na Bíblia. De quem é Deus. Apareceu um monte. Né? Fala que Deus é paz, que Deus é alegria, que Deus é amor, que Deus deu o Filho dele por nós, que Deus é o grande eu sou, que Deus é o alfa, que Deus é o ômega, que Deus é o princípio, que antes de ter alguma coisa ele já era. Então, se você tem alguma dúvida, às vezes até o Google nos ajuda. Fala lá, na Bíblia, o que fala de Deus? E você pega lá e vai marcando, amém? Deus é nossa estrela da manhã, é justiça, é alegria. Deus é tudo o que nós precisamos, amados. Amém? A segunda coisa que nós precisamos fazer para ser tementes a Deus é seguir e obedecer os seus princípios. Seguir e obedecer os seus valores, os seus mandamentos. Porque quando nós amamos alguém, nós queremos agradar essa pessoa, não é verdade? Nós queremos que ela esteja feliz do nosso lado, né? Nosso pai, nossa mãe, marido, enfim. Qualquer coisa, alguém que você tenha um relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. Então nós temos o quê? Que seguir e obedecer para agradar. E como que nós podemos fazer isso? Nós temos que saber quais são os princípios de Deus. Quais são os mandamentos que ele fala para nós fazermos. Aí a gente volta de novo no ler a palavra de Deus. Em João 14, 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, o amor não é só falar, eu te amo, Jesus. Eu vim aqui na igreja toda semana, levantar a mão, cantar e falar, Deus, eu te amo, viu, Deus? Jesus, obrigado por você ter morrido na cruz. Não, o amor nós temos que ter atitudes. Não é só falar é bom também. Deus gosta de ouvir. Mas existem algumas atitudes nossas que vai falar mais alto que só o nosso eu te amo, Jesus. Então, existem algumas coisas que nós temos que fazer. E obedecer às leis, os mandamentos de Deus, é viver na contramão do mundo. Porque tudo que está aqui nessa palavra, muitas pessoas acham careta. Acham, nossa, isso aqui é só para o pessoal que viveu em 1900 e não sei quanto. Mas não, essa palavra de Deus ela é mais atual
que o jornal de amanhã. E tudo que está aqui, se não aconteceu, ainda vai acontecer. Então, esse é o nosso guia de vida, esse é o nosso manual. Quando nós compramos alguma coisa, não vem com manual? Nós temos que ler. Então, quando Deus nos mandou aqui para a terra, Ele deixou o manual dele. Amém? Porque nós estamos aqui só de passagem, a nossa origem também não é daqui. Porque Deus nos fez, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus nos fez com algo dele. E a nossa origem é dele. Então nós estamos aqui, gente, só de passagem. Aqui é só uma viagenzinha rápida, porque a eternidade nos espera. Amém? E que nessa noite nós possamos ser tementes a Deus. A terceira coisa que nós precisamos fazer para ser tementes a Deus é jejuar. Essa igreja jejua todo mês, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, nós fazemos o jejum não para convencer a Deus do que queremos. O jejum não é para falar, ó Deus, eu vou ficar sem comer isso e você vai ter que me dar aquilo. Não. O jejum é para nós sabermos de Deus o que é melhor para nós. O jejum é para matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. O jejum é para nós nos aproximarmos de Deus e ouvir a voz dele do que ele quer que nós façamos. Nós podemos fazer um jejum com algo específico, sim. Ó, vou fazer o jejum, não sei, para mim conseguir um emprego. Vou fazer um jejum para mim entrar na faculdade. Vou fazer um jejum porque eu quero um aumento, uma promoção. Nós podemos fazer com algo específico. Mas nós temos que ter em mente que Deus vai fazer aquilo que for melhor para nós. E não o nosso jejum convencer a Deus do que nós queremos. Amém? Que fique claro isso. Neemias, ele fez o jejum. No primeiro capítulo, lá em Neemias 1:4, Neemias orou, chorou, depois ele jejuou também. Porque ele estava buscando de Deus o que era para ser feito. Então, existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos de uma direção. E o jejum pode ser uma alternativa. Né? Fazer um jejum para Jesus, quero que você me direcione nisso. Vou ficar sem comer um período, ou sem comer uma coisa que eu gosto. Amém? E por último, o que nós precisamos para ter o temor de Deus é colocar Deus como prioridade. Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Nós não podemos ser aquele crente que fala assim, se der, eu oro. Se der, eu louvo a Deus. Se der, eu vou lá na igreja. Se der, eu jejuo. Nós temos que ser nós não podemos ser esse crente que o se der. Nós temos que saber que Deus é algo que nós temos de mais importante. Então, Ele tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser a prioridade na nossa vida, da hora que nós acordamos e da hora que nós vamos dormir. Por Deus ser amor, muitas vezes nós deixamos Ele de lado. Porque nós dizemos assim, Ele vai entender que hoje eu não posso. Né? Ele vai falar, Deus sabe, Deus é amor, Ele é de boa, Ele é tranquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa, o único que sai perdendo sou eu e sou você. Eu e você. Pelo fato da gente não colocar Ele como prioridade na nossa vida. Por quê? Porque nós não colocarmos Ele como prioridade, como a coisa mais importante da nossa vida, não diminui a grandeza dEle. Se nós cremos ou não, não diminui. Se nós adoramos Ele ou não, também não. Se nós oramos ou não, isso não impede, não deixa Ele de ser Deus. O que acontece é que quando nós não damos prioridade para Deus, não cremos, não adoramos, sabe o que acontece? Isso reduz a ação dEle na minha e na sua vida. O único prejudicado de nós não darmos prioridade para Deus somos nós.
porque isso vai reduzir a ação dele na nossa vida. Deus não tem filhos prediletos, mas existem alguns filhos que dão Deus, né? Assim, que deixam Deus como prioridade. Deus não faz diferença, mas tem aqueles filhos que estão lá, estão orando todo dia, que estão buscando, que estão louvando sempre. E Deus tá ali está disposto a abençoar e, enfim, conversar e falar e ter experiências com aqueles que querem. Pelo fato de nós não darmos prioridades às vezes, Deus pode pensar que nós não queremos. Então, que nessa noite nós possamos ser curados, que nós possamos dar prioridade naquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Neemias era temente a Deus e isso fez a diferença na vida dele. Porque se ele não fosse um homem temente a Deus, ele não ia conseguir resolver todos os problemas daquela nação. Não era só reconstruir um muro, tinha muito mais coisas a serem feitas, né? Não era só pôr lá as pedras, não. Tinha todo um contexto social, um contexto cultural, um contexto histórico que precisava ser mudado. Então, nós precisamos ser tementes a Deus, não só pelos benefícios que Ele pode nos dar, mas muitas outras coisas. Nós temos que ter consciência da presença dEle. Onde nós estamos, por onde nós vamos, a presença de Deus está conosco. Se nós não temos a consciência de que Deus está conosco, nós nunca vamos ter uma conduta de santificação. Nós nunca vamos dar prioridade para Deus. Então, que nessa noite você entenda que Ele está com você. Onde você estiver, por onde você passar, a presença dEle é real. A presença dEle está conosco. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei? Se nós fizermos tudo isso, se nós conhecermos a Deus, se nós seguirmos, se nós jejuarmos, se nós colocarmos Deus com prioridade na nossa vida, nós vamos ter discernimento espiritual. Quando você ora, você jejua, você busca saber quem é o seu Deus, você dá a Ele a prioridade que ele precisa, que Ele merece. Você começa a ter discernimento espiritual para enfrentar qualquer situação. Como Neemias ele tinha discernimento espiritual. Porque cada hora era uma coisa que acontecia, cada hora era um problema que vinha, cada hora era uma oposição que vinha. E ele estava ali. Ele sabia o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito. Por quê? Porque ele era temente a Deus. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é que nós possamos ser tementes a Deus. Que nós possamos fazer esses 4... Eu pus 4 tópicos aqui, né? Que nós possamos conhecer mais a Deus, orar, jejuar, buscar da Tua palavra, pôr Ele como prioridade. E que nós possamos ser curados e libertos. Curados e libertos de toda falta de compromisso, de toda falta de temor, de toda falta de respeito, de toda falta de reverência, de toda falta de adoração, de toda indiferença. Se nós algum dia fizermos indiferença de Deus, se der eu vou, se não der também, que nós possamos nessa noite pedir perdão, porque Deus é um Pai misericordioso. Ele nos perdoa, Ele fala na palavra dEle, todo aquele que se arrepender e confessar o seu pecado, será perdoado. Amém? E para que nós possamos pedir perdão para viver não só os benefícios de uma vida com temor a Deus, mas todos os benefícios que Deus tem para nós. E o maior benefício que Deus tem para nós não é aqui na terra, é a vida eterna. Amém? Porque a vida eterna, perto do que nós vamos viver aqui, se a gente viver muito, vai ser 100 anos. Não é nada perto da eternidade.
Então, que nós possamos viver uma vida aqui, não só pensando no aqui, mas pensando no futuro, pensando na eternidade, pensando que nós vamos viver eternamente com Jesus, que nós vamos louvar e adorá-lo 24 horas, que lá no céu não vai ter problema, não vai ter conta para pagar, não vai ter prova para fazer, não vai ter dor de dente, não vai ter dor nas costas, dor de cabeça. Amém? Que nós possamos levar uma vida de temor a Deus, lembrando que aqui é passageiro. Amém? E o que importa o importante é o que importa, né, gente? E é que Jesus vai vir nos buscar um dia. Amém? Que você possa ter essa consciência. Porque às vezes nós vivemos só achando que a vida é isso aqui. E na verdade não, irmãos. Nós temos muita coisa ainda para viver com Ele lá em cima. Porque eterno, gente, é eterno mesmo, né? Às vezes a gente fala eterno, eternidade, e acha que é uma coisa que vai acabar um dia. Mas não, eterno não tem começo nem fim. Então, é em vida que nós escolhemos se nós vamos viver com Deus ou se nós vamos viver com o diabo. Amém? E que você possa escolher viver com Jesus. Amém? E é isso, eu quero, você que fala, que pensou essa noite, eu quero ser curado de toda a falta de compromisso, toda a falta de respeito. Se eu vivi uma vida de não temor a Deus, você que quer ser curado, ser liberto, ou você que quer pedir perdão para Deus nessa noite, falar: Deus, me perdoa se eu não vivi conforme a tua palavra diz, que você possa ficar de pé no seu lugar, e que nós possamos orar e pedir para que Deus venha nos curar, que Deus venha nos transformar, porque Ele é o único. Às vezes é tão difícil ler a Bíblia, não é verdade? Todo dia, vamos ser sinceros aqui, ler a Bíblia todo dia é difícil, não é? Orar todo dia, às vezes a gente pode esquecer, né? Nós podemos esquecer algum dia. Mas saiba que você tem o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele pode nos ajudar a orar, Ele pode nos ajudar a ler a Bíblia, Ele pode nos ajudar a ter uma vida de temor a Deus, Ele pode nos ajudar a ter uma vida de compromisso, a ter uma vida de respeito, a ter uma vida de reverência, ter uma vida de adoração. Então, que nessa noite nós possamos pedir perdão, que você ore, eu vou orar também, mas que você seja sincero com Deus, porque Deus, Ele sabe tudo que passa no nosso coração, na nossa mente, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Amém? Ele quer ter um relacionamento, Ele quer ser o nosso amigo, igual eu falei aqui. Ele quer ser o nosso amigão do peito, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele não quer ser aquele amigo distante, aquele amigo de longe, que só de vez em quando a gente fala, ou só quando a gente precisa de alguma coisa a gente dá um toque para Ele. Não, Ele quer ter um relacionamento de perto, comigo e com você. Amém? Que você possa fechar o olho nessa noite e falar, pedir perdão para Deus, amém? Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ter um relacionamento contigo, Jesus. Nós queremos ter intimidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nós nos arrependemos, Senhor, de toda vez que nós perdemos o compromisso, o respeito contigo, toda vez que nós vivemos uma vida sem temor a Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos do Seu perdão, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Às vezes é tão difícil, Senhor, viver uma vida com temor, viver uma vida de ler a Bíblia, Senhor, de orar, de ter uma intimidade contigo, Jesus. Mas, Espírito Santo, nos ajude essa noite, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo, porque sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida temente a Deus, Senhor, a ter uma vida, Senhor, de compromisso, uma vida de adoração, uma vida de reverência, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, porque sem Ti nós não podemos, sem Ti nós não conseguimos fazer nada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos perdoa, Senhor, de toda a falta de compromisso, de toda a falta de temor,
de toda a falta de reverência, de toda a falta de adoração, Jesus. Nos perdoa por toda indiferença, Jesus, quando nós não podíamos fazer alguma coisa ou que nós deixamos para lá, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós queremos ter intimidade contigo, Senhor. Nós queremos ser curados, Senhor. Nós queremos ser libertos, Senhor. Nos cura, Senhor, de toda mágoa, de toda machucadura, Senhor, de toda ferida que nós temos, Senhor, no nosso coração, Senhor, em relação a isso, em relação ao temor, Senhor. Nos cura, Senhor, nos liberta, Senhor. Nós queremos ser curados e libertos, Senhor. Nós queremos que as pessoas vejam em nós o teu amor, que as pessoas vejam em nós a tua luz, Senhor. Mas como que nós vamos fazer isso se nós não temos uma vida de temor contigo, Senhor? Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós somos tão pequenos, Senhor. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Mas nós queremos declarar que nós queremos viver todos os benefícios, Senhor, de uma vida com temor contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse, Senhor, de todos os benefícios, Senhor. Do benefício que o Senhor nos atenda, Senhor. Que o Senhor atenda as nossas orações, Senhor. Do benefício, Senhor, do Senhor nos livrar de todos os nossos inimigos, Senhor. O benefício, Senhor, de ensinar o caminho que nós devemos seguir, Senhor. Nós queremos seguir o caminho que o Senhor quer e não o nosso caminho, e não as nossa vida e não a nossa regra, Senhor. Nós queremos seguir os seus caminhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos, Senhor, a ter o temor de ser amigo de Deus. Nós queremos ser o seu amigo, Jesus. Nós queremos ter uma relação próxima e não uma relação longe, Senhor. Nos ajuda a ter intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós tomamos posse da segurança, Senhor, da segurança que o Senhor pode nos dar, Senhor, que o Senhor pode nos livrar, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, esse benefício, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos livra de tudo aquilo que o diabo vem, Senhor, para matar, para nos roubar, Senhor. Todo o plano do inferno cai por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Guerreia por nós, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vai na nossa frente, ensina o caminho, Senhor. Abre o caminho, Senhor, que nós devemos seguir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor, amém. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós declaramos que nós somos 100% dependentes do teu favor. Nós somos 100% dependentes de ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor. Nós não somos nada e o Senhor é tudo em nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de poder pregar a tua palavra, Senhor. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em mim, Senhor. O Senhor sabe o que passa na cabeça de cada um aqui, Jesus. E na cabeça, no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor possa visitar agora o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Derrama, Senhor, do teu amor, Jesus. Derrama da tua paz, Senhor. Derrama, Senhor, da tua alegria. Derrama da tua justiça, Senhor. Derrama, Senhor, um bálsamo aqui, Senhor. Tira todo o peso, Senhor. Todo o jugo, Senhor. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Toda tristeza, Senhor. Tudo que quer nos paralisar, caia por terra agora, Senhor. Todo espírito de acusação aqui, Senhor, cai por terra agora, porque o Senhor é um Pai amado. O Senhor é um Pai que deu o seu Filho por nós. O Senhor nos ama, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Derrama um bálsamo de amor aqui, Senhor. Que eles possam entender que o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Antes de nós pensarmos em nascer, Deus já nos amava, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Jesus. Nós recebemos. Que nessa noite você possa receber o amor de Deus, porque Ele te ama, porque Ele deu o único Filho dele por ti. Se você acha que você não tem valor, que você não é nada, que você lembre que Deus, no Deus que criou o céu e a terra, o Deus que fez tudo que você olha, Ele foi aquele que deu o seu único Filho para morrer por você. Ele já escreveu os seus dias na terra.
Que você possa tomar posse que você é um filho amado, que Ele te ama e que Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida, mesmo que tudo diz não, mas o Senhor diz sim. Que você tome posse, que você tem um Pai amado lá no céu, que cuida de você, mesmo que tudo diz não. Que você olhe com a fé, que tudo vai dar certo, que tudo tem um fim, em nome de Jesus. Que você possa receber esse amor de Deus, que é o amor de Deus, é o amor maravilhoso, é aquele amor que não quer nada em troca. Deus nos ama, mas Ele não quer nada em troca, Ele quer ter só relacionamento conosco, Ele quer ouvir a nossa voz. Que nessa noite você possa ter um relacionamento com Jesus, que você possa falar com Ele todos os dias, porque Ele está te esperando, Ele está te esperando ansiosamente para revelar os segredos dEle, porque Ele só revela os segredos deles para os amigos. Que você possa tomar posse disso, que você possa falar: Deus, eu quero ser seu amigo, eu quero saber os segredos que o Senhor tem para mim, os planos que o Senhor tem para mim, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós não queremos a nossa, Senhor. Olha para nós aqui, Jesus. Olha para cada um que veio. Se veio porque o Senhor permitiu. Que eles possam tomar posse dessa palavra, Jesus. Que eles possam levar no coração, Jesus. Que eles não esqueçam daquilo que marcou. Que eles não esqueçam do que foi falado aqui e tocou no íntimo deles. Que eles não esqueçam, Senhor, de tudo que foi dito aqui, Senhor. E que haja mudança, que haja transformação, que brote, Senhor, essa semente que foi lançada hoje, Senhor, que brote, que dê frutos, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém.